Bem-vindo, pessoal. Esse é o primeiro podcast Surf, Papo e Flow. Nossa, demorou, mas foi, hein, André? Vai fluir com certeza. Vai dar certo. Vai fluir. Nossa, então, pra galera que tá entrando agora, fazer uma introduçãozinha. Meu nome é Felipe Marcondes, eu trabalho na WSL há mais de 6 anos, acompanho os bastidores, faço a mídia social, faço marketing, comunicação. E eu conheço o André desde 2000, o quê, André? 2015, né? Desde quando você começou na companhia na WSL, no Hawaii. A gente se conheceu lá na última etapa. E desde então a nossa amizade cresceu e é muito bacana porque eu tenho o meu lado de surfista profissional, já trabalhei também de juiz em campeonatos amadores no Brasil, Pro Júnior também. Moro na Califórnia há muitos anos, tenho um programa aqui em Santa Cruz de trabalhar com os novos talentos do surf americano, então acho que vai ser bem legal ter as duas visões, uma visão de uma pessoa que está no ramo há muito tempo, que já passou por uma carreira competitiva, mas também ter a sua curiosidade dentro, então acho que vai ser legal, que vai agradar a todo o público, né? Exatamente, esse podcast é exatamente isso, os dois lados da moeda, né? O André sendo o especialista, né? O guru do surf, aí sabe tudo sobre o surf, está no surf há décadas já foi competidor. E o meu lado de curioso, né? Estou ali nos bastidores, sou muito fã do esporte, conheço os atletas bem, então vou aprender muito com o André e espero que todo mundo esteja escutando aí e acompanhando a gente, que esse primeiro de muitos episódios aprenda também. E é isso, vamos conversar, falar. Tem tanta coisa para falar, né? Primeira coisa que eu queria falar, André, é das Olimpíadas. Como é que foi na sua visão? Eu acho que para o surf atingir outro patamar, isso foi essencial. Foi o que a gente estava precisando. Você vê a repercussão que teve na mídia. Excepcional. O Ítalo, o ouro, só de mídia social, né? Eu faço mídia social, presto atenção na mídia social. Só de mídia social ele quase triplicou o número dele já. Então, né? Como é que foi essa na sua visão? Como é que foi esse... Para mim, a vitória dele foi espetacular. Mas nós já sabíamos que antes do campeonato começar, era meio que uma barbada. Ou seria o Ítalo ou seria o Gabriel Medina. Essa é a grande verdade. O porquê? Mas você está sendo arrogante, está sendo petulante, é uma competição. Sim, é uma competição. A gente tem que respeitar os outros atletas que estão competindo. Mas, vamos lá. O John voltando numa lesão. Eu sabia que o John não estaria 100% pela gravidade da sua lesão. O Kolohe Andino voltando de uma lesão no tornozelo, de uma operação no tornozelo. Que, na minha visão, seriam os dois atletas que poderiam complicar a vida dos brasileiros naquela situação, naquele tipo de onda. Nós tínhamos o Julian Wilson, excelente surfista, que vendeu caro a sua derrota para o Gabriel Medina nas quartas, mas que não está fazendo mais não está tão focado. Tanto que já até declarou que depois da Olimpíada ele não ia competir mais. Então o foco dele não é ganhar mais campeonatos, seria um bônus e tudo mais. Mas eu vi assim, pelo tipo de onda, na minha concepção existiam três surfistas que poderiam combater ali os brasileiros. O Kanoe Igarashi. Isso se comprovou, lógico que foi numa bateria polêmica, a gente já vai falar sobre isso. Primeiro vamos falar do Ítalo. O Kanoe Igarashi apesar de competir pela bandeira japonesa, nós sabemos que ele nasceu na Califórnia, os pais são japoneses e por isso ele optou por representar o Japão. Mas o meu ponto é o seguinte, ele é de Huntington Beach, que é um beach break muito difícil, com ondas cheias, às vezes ela tem ondas de buracos, tem seus dias bons, mas ele domina, tanto que ele já venceu o US Open 2 vezes nessas condições na sua casa. E pelo Japão ser em condições parecidas, por ser num beach break, eu já, antes mesmo do campeonato começar no Japão, eu sabia que ele seria um osso duro de roer, até porque ele é um competidor muito inteligente, se adapta muito bem, as pranchas estão muito boas, shapeadas pelo brasileiro Márcio Zouve. Eu botaria o Kanoe Igarashi nesse atleta que poderia complicar um pouco a vida dos brasileiros, e o Kolohe Andino. Porém, o Kolohe Andino lesionado. Então ele acabou ganhando a bateria do John, eles caíram juntos e ele não foi além do campeonato. Mas eu sabia que os brasileiros, por tudo que eles estão fazendo nesses últimos 5 anos, eles seriam os favoritos. E tanto que o negócio aconteceu. O Ítalo seria assim, muito difícil de ganhar do Ítalo naquelas condições. O Ítalo parecido demais ali com as condições que ele gosta, de que ele está acostumado, a casa dele, né? Exato. Uma onda curta e beach break.
Mas muito já que a gente já veloz. tá falando do Canoa, vamos ser aqui um pouco, né? Você tem que botar seu boné de chapéu de analista e eu de um curioso, né? Tem que falar Vamos da lá. bateria dele com o Gabriel. Na sua visão, Então, o que você viu? o que eu vi é o seguinte, mais uma vez, eu logo no dia que aconteceu, eu cheguei inclusive na minha mídia social e fiz um vídeo muito bacana também, que se alguém quiser ter mais ver um pouquinho mais do assunto, tá lá na minha mídia social, no meu Instagram. Mas a minha questão é o seguinte, para mim, as notas do Gabriel Medina foram achatadas. Essa foi a minha percepção durante a bateria. Para mim, o Gabriel teria um 9 baixo e um 8 alto. E ele teve, se eu não me engano, um 8,43 ou 47 e um 8,30 e alguma coisa. E com isso, o Gabriel estaria assim disparado na bateria. Por quê? A angulação das manobras do Gabriel Medina de backside, ele botou a prancha numa vertical. Isso aqui seria a rabeta do Gabriel Medina, certo? Correto? A cabeça dele de cabeça para baixo e a rabeta para cima, sobre o lip da onda. Isso é uma manobra de extrema dificuldade. E o Canoa Igarashi, no 9.33, não estou falando que não foi um aéreo muito bom, foi um aéreo muito bem executado. Porém, a prancha dele não ficou na vertical em nenhum momento, ele ficou na diagonal. A rabeta da prancha, ele faz o giro completo no ar, mas a rabeta dele fica na diagonal e ele aterriza com impacto muito forte na base da onda. E isso sim impressiona os juízes e eu também fiquei impressionado. Mas isso não tira o mérito também das voltas do Gabriel Medina nos seus 2 aéreos de backside, que também foram voltas limpas. E na minha concepção, ou na minha análise, foram ondas maiores com um grande impacto também. Então, essa foi a minha opinião. E para mim, o Gabriel teria ali um 9.20, um 9.10 e um 8.80, talvez um 8.90. O Canoa Igarashi na última onda teria que fazer quase 10 e não teria virado. Mas um outro ponto que eu gostaria de falar, e eu venho conversando isso com alguns amigos meus, eu sou muito amigo do Ícaro Cavaleiro, que é meu parceiro de transmissão da língua portuguesa, e ele é, na minha concepção, um dos melhores juízes que tem na atualidade, junto com o Luli Pereira também, que é um baita de um juiz, ex-surfista profissional da minha geração, tive a oportunidade de competir com ele durante muitos anos, de ter um dos jurados, essa é uma opinião minha, um dos jurados especialista em manobras aéreas. Eu acho que a partir do momento que isso acontecer... É meio novo, né, isso, né? Acho que... É muito novo, muito novo. Eu vou tentar até ser um pouquinho mais longo no meu raciocínio para que as pessoas possam entender, mas seria importante você ter um arealista, um surfista de aéreos que conhece, que faz todos, ou que já fez num passado recente, ou que continua fazendo, mas que não é competidor, para que a gente não misture muita gente as coisas. Assim? Não tem, né? Não tem tanta gente. Tem bastante. Olha, eu acabei de ver um programa que tá tendo agora, né, no website, não sei se a gente pode comentar, que é de uma empresa que, na verdade, não faz campeonato de surf, mas é chamado como se fosse... É o STEB, ok? E eles fazem um campeonato eles convidam vários ex-arealistas para serem juízes, para julgarem esse campeonato. É muito bacana. E o que é legal é que você está falando de especialista de manobra moderna. Eles não estão ali para julgar. O esporte está evoluindo, né? Tem que ter a galera que está julgando. Exatamente. Eles não estão ali para julgar a batida, o cutback e o float. Eles estão ali para julgar o aéreo. E uma coisa bacana... Vai lá, Felipe. Não, só para... Porque isso é uma boa... É um bom... raciocínio, eu não tinha pensado nisso, mas é uma questão longa, né? Porque não tem todo mundo também no Tour que tem essa habilidade de fazer, né? De dar aéreo como Gabriel Medina, Ítalo, João John, etc. Concordo mas com você. Na minha visão, que eu tenho menos, né? De novo, como curioso e como fã do esporte, assim, o do Canoa, na hora que ele aterrissou ali, ele land o aéreo, a reação dele também eu acho que impacta os juízes, né? Que ele olhou assim, tipo, consegui. Não acreditou. Né? Não acreditou. E o outro também, assim, quando você olha comparar os aéreos,
tem o grab também, né? Ele segurou a borda ali. Sim. É de frontside, segurou a borda, e a onda, na minha percepção ali, foi menor do que a do Gabriel. Quando tu vê a do Gabriel, o Gabriel dá aquela cavada, ele vem vertical e dá o aéreo. Sim, não, você tá coberto o canoa, de ele razão. projeta mais pra frente, né? Isso, parece que é mais a longo da onda. O Gabriel ele ganha projeção para frente e o Gabriel ganha projeção para o alto, correto? Exato, a projeção para frente não é que ela não seja difícil, sim, foi difícil também. Ele ganhou a projeção dele, tem o mérito dele da manobra, não estou tirando o mérito dele de jeito nenhum. Não, foi uma manobra muito boa, só que eu acho que não foi o 9.3. Porém, a mão na borda já é um artifício que ele tá usando para que ele tenha certeza que a prancha não vai escapulir dos seus pés durante o seu movimento. Era um dia de storm, né, de tempestade, de vento, e nós sabemos que uma manobra sem a mão na borda é muito mais difícil. Se eu não me engano, nas baterias do Ítalo também, eu vi algumas baterias do Ítalo e vários aéreos ele deixou de completar porque a prancha escapuliu, porque ventou e tirou a prancha dele. Entendeu? Então a gente não pode esquecer isso. O que você falou também, né? O Gabriel foi vertical. Então, para você ter sem grab, né? Você tem que ir um pouquinho mais vertical, que é, na minha visão, mais difícil. Quando você vai mais horizontal, diagonal, você tem que ter o grab, porque o vento vai empurrar a prancha do seu pé. Sem dúvida nenhuma. Então, por isso que eu bato nessa tecla para que isso não aconteça, né? Não tem acontecido com frequência, sabe? Eu vou te falar a verdade, a gente também tem que tirar o chapéu para as pessoas, com os 5 caras que estão sentados ali junto com o head judge, entendeu? Se a gente for analisar realmente um campeonato... Não é um trabalho fácil, né? Não é. Você chega cedo... E o que me levantou também, assim, para você ver como é que não é um trabalho fácil, um juiz deu né? Dois juízes deu 9.8, o outro deu 7.5. Na verdade, foi 3-2. 2 juízes não deram a virada e 3 juízes deram a virada. Agora, essa discrepância, entendeu? É muito grande. O cara dá 7 e pouco, não foi 7 e pouco. Olha, eu não sinto muito. Aquele aéreo do Ganô Igarashi não foi 7 e pouco. Não foi 7 e pouco. Mas também não foi 9.8, né? Mas também não foi 9.8 e provavelmente também não seria 9.33. Quando eu vi a nota, o Gabriel precisava naquele momento... Não, o Canoa precisava naquele momento de 9.09, se eu não me engano. Para mim, aquela nota poderia ter sido um 9. Poderia até ter sido um 9 Eu achava que ia sair um 8.7, 8.8. Eu acho que ia sair. Mas para mim, seria inferior aos aéreos do Gabriel. Como os aéreos do Gabriel, na minha opinião, foram achatados, ela ficou muito alta, entendeu? Na verdade, então, eu nem achei que ia ser 8.8. Eu achei que ia ser menor do que o Gabriel. Acho que ia vir um 8.4. Na verdade, lembra da bateria do Julio Wilson? Eu fiquei mais preocupado com aquela onda que demorou a sair a nota do que com o do Canoa. Eu achei, eles vão achar, eles vão ver alguma coisa que eu não vi aí, porque foi batidas, foi uma onda mais trabalhada. Aí você nunca sabe como vai ser a reação dos juízes, né? Mas esse aéreo, quando ele deu, eu falei, até porque a onda era um pouquinho menor, né? Então eu falei, o Gabriel passou fácil. Aí veio 9.3, eu falei, não acredito, mano. Nossa. Não, com certeza. E pra mim, ele não foi nem só prejudicado também na bateria contra o Canoa, não, viu? Ele também foi prejudicado contra o Owen Wright também. O Owen fez um surf burocrático, o Gabriel pegou uma onda grande, fechada, fez um área de backside muito bem executado, com a volta limpa, perfeita. Se eu não me engano, naquele momento precisava de 6 e não conseguiu chegar na nota, que quem acompanha o circuito mundial foi nota pra virada. Nós sabemos que foram juízes também da ISA, entendeu? Teve juiz da ISA, teve alguns juízes também, se eu não me engano, da WSL. Porém, enfim, eu achei que ele foi prejudicado e o mental dele já estava abalado. O cara acho que ele já entrou assim, pareceu assim que eu no lugar dele também entrar meio que nem querendo entrar. Quem não ia entrar, né? Quem não ia entrar. Então entrar já, mano, esquece. Agora, só para eu, entendeu? Só para esticar um pouquinho. E eu passei por isso na época que eu era competidor. E eu achei muito bacana o que aconteceu.
naquela época. Os dois head judges do Brasil, um se chamava Paulo Matos, um ex-surfista profissional, top 16 no Brasil, da década de 80, 90, começo de 90, de Ubatuba. E o Papel, me perdoe porque eu não estou lembrando agora o nome dele completo. O Papel é irmão do Binho Nunes. Quem conhece o surf sabe do que eu estou falando. O Binho Nunes foi um atleta da década de 90 com o surf mais progressivo no circuito mundial. Ele nunca chegou a realmente se classificar para o CT, mas ele foi convidado por várias etapas, foi nono em pipeline, sempre desenvolveu um trabalho muito bom representando as cores do Brasil no circuito mundial. E só para arrematar o meu raciocínio, chegou um momento no circuito brasileiro com as manobras modernas que os juízes ficaram meio perdidos. O cara dava um aéreozinho, 6 e pouco. O outro fazia um aéreozinho não sei o quê, 7 e pouco. 8. Eles deu para perceber naquele momento que os juízes ficaram perdidos com os aéreos, que era uma coisa nova que estava sendo inserida naquele momento. E se eu não me engano, começo de 2000, 2001, alguma coisa ali, 2002. E teve um evento que antecedeu do Brasil Tour, que era um Brasil Trials, Super Trials que nós chamávamos, e eles tiveram uma reunião com a gente. Eu achei sensacional. Sensacional. Como competidor, assim, sensacional. Para que todo mundo chegasse num denominador comum. Teve uma televisão, eles mostraram pra gente, sei lá, 30, 40 aéreos, e junto com os atletas, a gente debateu o que era realmente difícil e o que não era difícil. Cara, eu achei sensacional, porque os juízes, os dois head judges que comandavam todas as etapas do circuito brasileiro naquele momento, tiveram a humildade de sentar com os atletas, muitos especialistas nas manobras, para que a gente chegasse num denominador comum que ajudasse os juízes a compreender melhor as manobras e os atletas a compreenderem melhor as notas. E dali por diante, cara, as coisas fluíram. Eu sei que na WSL tem uma comunicação boa entre os juízes e os atletas, mas de repente seria melhor ter uma comunicação melhor, né? Ainda mais agora que o esporte realmente mudou já, não está mudando, né? Já mudou, né? Então, ter essa comunicação acho que é importante. O chato de tudo das Olimpíadas ali depois, né, foi o que aconteceu com Canoa, né? Eu acho que a galera caiu em cima do Canoa. Né? Eu só não quero que a gente não fale sobre as coisas óbvias que estão acontecendo, né? Não, então, você está correto, eu sei onde você vai chegar, eu vejo assim, o Canoa não tem culpa de nada, tá? Na nota, na situação, na bateria, ali ele não tem culpa de nada. Só que o Brasil também, lógico que eu não vou crucificar, porque não foram todos, mas uma parte do Brasil que eu conheço, eu sou brasileiro, a gente é quente, a gente fica nervoso, maluco, doido. Naquele momento, o cara entrou na mídia social do Canoa Igarashi, que não tinha nada a ver com aquilo, e infelizmente acabou detonando o cara com palavras feias. E o Canoa Igarashi, ele fala muito bem português, ele mora inclusive em Portugal. Ele fala fluente, e aí, o Canoa, que não deve ter gostado, acabou também fazendo um post desnecessário, falando, chora, blá, 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 blá. Não precisava, feliz, tá? Não precisava. Eu acho que, assim, você sabe que eu acompanho, né? Na verdade, estava trabalhando ali na hora, assistindo, postando ali tudo que estava acontecendo. Acompanhando tudo ali, a galera ficou revoltada, como todo mundo ficou revoltado, né? Normal, natural ali a reação. Mas eu não tinha visto nenhum ataque ao Canoa em si. A galera estava reclamando do resultado. Isso aí eu vi. Mas aí depois, acho que o Canoa foi infeliz em postar esse blá, 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 pode chorar, tô feliz, alguma coisa assim. Depois disso, a galera entrou. Isso. Eu tô vendo muita galera falar, não, o Canoa não tem culpa. E realmente ele não tem culpa. Sim, mas ele foi um pouco infeliz eu acho que de repente na emoção ali, né, quando você vê que você tá emocionado, pegou uma prata, ganhou do Medina, que é um feito gigante. E que aí sempre você escova ele. Exatamente. Não ganha do Medina nunca e ganhou, né? Então ganhou, tá feliz, aí você entra na mídia social, só vê crítica. E aí eu acho que ele não pensou direito, postou um negocinho ali, e muita gente que não sabe que ele fala português direito, né? Sim. Achou que ele fez isso como um deboche, e ficou como um deboche, né? Ficou um pouquinho, né? Ele só foi infeliz nesse comentário. Aí, depois disso, foi o que aconteceu com ele, né? Todo mundo
ali caindo em cima, ele postava qualquer coisa, era mais de 2.000 comentários no post dele, que eu tenho certeza que ele nunca teve. E a galera caiu em cima. Foi desnecessário, eu acho que ele... Aí depois ele postou um negócio agradecendo o Gabriel, né? Falando que o Gabriel é um ótimo competidor, que empurra ele a ser melhor e tal. Mas eu acho que são os dois lados que você falou. Eu acho que ele com certeza não tem culpa, ele vai fazer o melhor dele. Se vier a nota veio, né? Fazer o quê? Mas eu acho que também teve um pouquinho de... Faltou um pouquinho de pensar ali antes de postar, porque a galera tava flor da pele. O sentimento tava flor da pele ali. E aí quando vê o cara meio que mandar um deboche assim, ficou ruim. Isso, cara, olha, eu uso muito na minha vida. Até na minha vida, quando na minha mídia social, alguma coisa. Se você não tem certeza o que você vai escrever, é melhor não escrever. Se você não está realmente convicto que aqui você vai falar que vai ser uma coisa polêmica, às vezes é melhor você frear e realmente não postar nada, direito, porque aquilo né? ali pode te prejudicar, entendeu? É isso que eu vi, no canal eu vi um pouco de falta de preparo ali de mídia social. Ele foi na emoção, todo mundo faz isso, né? Exato, e aí acabou sendo negativo. E aí não faça assim, nada na emoção. Não dá pra fazer, ainda mais nesse patamar. E, pô, acho que os gringos também não têm noção de o quanto grande o surf é no Brasil. Tava todo mundo acompanhando. Todo mundo acompanhando, não é só quem gosta de surf. Né? Eu falo isso pra todo mundo. O John nos Estados Unidos é surfista. Né? Ele é só surfista. Mais nada. O Gabriel, o Ítalo... Eu moro aqui. Exato. O Gabriel, o Ítalo, eles são celebridades e surfistas. Eles são famosíssimos. Vai em qualquer lugar do Brasil, a pessoa nunca foi pra praia, mas sabe quem é Gabriel Medina. Né? Então, acho que a galera não tem essa noção de a grandeza do esporte aqui no Brasil. Que eu acho que a Olimpíadas ainda ajudou a crescer ainda mais. Né? E o formato, o que você achou do formato? Assim, eu tava pensando assim, o Ítalo, né, ele é campeão mundial e agora campeão olímpico. Mas o formato de 3 dias, comparado com um ano inteiro de luta, né, o campeonato mundial, ele deve ter, sei lá, mais orgulho, não sei, né, mas ele acha que tem a consciência, ou sabe que é mais difícil, né, uma coisa que se dedica mais, né. Eu até vi uma entrevista do Ítalo falando que o circuito mundial para ele é mais importante, sim, porque é mais difícil, é mais desafiador, porque é uma maratona, né? E a Olimpíada foi uma prova de velocidade. 3 dias, acabou. Rapidinho, pum, acabou. Já é medalhista, vai ter uma repercussão, talvez, provavelmente, por ser uma Olimpíada até maior, aí no que você acabou de falar, maior por pessoas que não acompanham o surf, porque o circuito mundial é mais para o apaixonado, que gosta de surf, que pega onda, e a Olimpíada é para todo mundo. Um cara que nunca ouviu falar no Ítalo Ferreira, hoje em dia conhece ele, como você falou. Ele foi talvez de 1 milhão, passou para 3 milhões de seguidores na sua mídia social. 2,4, 2,5, cara. Então, entendeu? Então, que nem a gente assiste ginástica, né? A gente tá assistindo ginástica, eu assisto vôlei de praia, assisto um monte de coisa. Acordo cedo, vou dormir tarde assistindo a Olimpíada. E a gente praticamente não... Eu particularmente, eu não assisto um campeonato mundial de ginástica, mas na Olimpíada a gente vai dar uma assistida porque vale a pena pra caramba, entendeu? Exato. Ainda mais quando tem o Brasil ali representando e com chances reais de conquistar uma medalha como foi conquistada 2 dias atrás. Sim, e isso também não tira o mérito da pessoa que ganhou, né? Não tira o mérito do Ítalo, ele surfou muito. Sim. Surfou muito. Toda a bateria eu pensava, vai ser difícil de bater o Ítalo. Não tem como. Sim. Eu pensava isso do Gabriel também, eu queria e achava que ia ser a final Brasil, né? Ítalo e Gabriel. Tudo estava se encaminhando para que isso acontecesse, né, cara? Mas também acontece, cara. Você perder em baterias polêmicas, isso acontece. Todo mundo já passou por isso, entendeu? Acaba passando. E foi uma lástima, eu acho que numa Olimpíada tem que tomar muito cuidado, mas foi a primeira vez também. Você me perguntou do formato. Foi um formato meio de QS, né, no começo, uma onda meio de QS também. A gente sabia que o Japão isso podia acontecer, mas eu vou te falar, vou ser bem sincero para você, acabou a expectativa que eu tinha da onda de Chiba ali não era muito boa, porque eu fiquei com medo de ser meio metrinho. Eu fiquei com medo. Poderia muito ser o que foi o primeiro dia ali, né? Exatamente. E de repente, quando o tufão apareceu, eu falei, meu Deus, vai dar onda.
Não, a gente não sabia se ia dar com qualidade, porque também às vezes dá com o terral perfeito. Eu lembro alguns anos atrás, muitos anos atrás, o Andy Arias com Kelly Slater não foi em Chiba, mas no Japão, perfeito terral, tubo para os dois lados, o campeonato inteiro. Então pode acontecer isso. Não aconteceu dessa vez, mas o lado positivo é que justamente, cara, tinha onda ali de 1,5 m, 2 metros. Então isso foi bom. O lado ruim é que foi mexido, com vento ruim. Mas pelo menos deu bastante onda. Tava parecido quando o Ítalo ganhou também no ISA Games, né? Foi isso. Muito parecido. Muito parecido. Mas o Ítalo, agora ele botou o surf em outro patamar também, eu acho. Ele já está em outro patamar por ter ganho, pego essa fama toda, né? Ele conseguiu, pegar todo mundo falando sobre ele. E isso é bom pro surf. Eu acho que é bom pro esporte, né? Cresce demais. É muito bom ver isso. Todo mundo falando de surf, todo mundo tendo uma opinião sobre bateria, e o Ítalo tendo o reconhecimento que ele merece. Tá sendo bom demais. Eu tô gostando de assistir. Não, sem dúvida. O Ítalo é um cara, eu acredito que a cabeça dele, né, nesses últimos anos, assim, ele foi de um sonhador a um conquistador. E eu sempre bato nessa tecla que, para mim, o divisor de águas na carreira do Ítalo Ferreira foi justamente a vitória sobre o Mick Fanning em Bells Beach. A partir daquela vitória em Bells, mudou ali ele falou, meu amigo, agora ninguém me segura. Porque... Pra você ver como é o psicológico da pessoa... tudo, né? É tudo. Às vezes ele sabia que ganha... eu tenho certeza que ele sabia que conseguiria ganhar. Ele sabia que tinha o talento para ganhar, mas ganhando e confirmando é outra coisa, né? Aí o psicológico muda. E daqui a pouco vamos ter um convidado, né? Convidado especialzíssimo, Adriano de Souza, nosso capitão, campeão mundial. Vou querer saber também a opinião dele sobre Olimpíadas e sobre o próximo evento, né? Já estão indo daqui amanhã, depois de amanhã em uma semana já começa o México, não é isso? Já tem muita gente lá. Acabei de ver um post do Kai Belli. A direita tá, meu amigo, tá fumando. Tá animal. E ele foi o único brasileiro, né, que competiu lá. Foi o quê? 2006? Foi o né? único. Ele foi o único que competiu quando o Andy Irons ganhou. Ele era um moleque, o Adriano tinha, se não me engano, 17 anos de idade. Ele pintou até o cabelo. Essa é uma história engraçada que ele vai poder falar, né? Ele pintou o cabelo de louro naquela época para ganhar notas mais altas, para pensarem que ele era gringo. Era uma época diferente, onde o Brasil não ganhava todas as etapas como está ganhando ultimamente. Então era uma época completamente diferente. Essa história ele vai poder contar um pouquinho mais desse cabelo louro que ele pintou. Ele era um garoto ainda, recém-chegado no circuito mundial, aprendendo, né? E vamos deixar ele contar essa história que vai ser bem legal. Vai ser ótimo. E México, para mim, aquela onda é uma direita, é um ponte break, né? É engraçado porque é ponte break, mas não é fundo de pedra, né? Fundo de areia. É igual o Snapper Rocks. Exato. E fica maior? Fica maior do que Snapper? Não. Fica grande, mas eu vou te falar, a gente tem que torcer para não ficar... ficando muito grande, a primeira sessão da onda ela fica um pouco mais cheia. Mas a partir do momento que ela chega na parte do inside, que vai ficando mais raso, aí ela fica muito tubular. Mas eu diria que pro espetáculo, assim mesmo, eu diria 1,5 m, 2 do máximo, assim, estaria bom. Porque senão fica muito passado. Mas dependendo da bancada, né? Porque como é uma bancada que muda, como a gente acabou de falar aqui, é uma bancada de areia. Eu tenho um amigo meu, eu tenho vários amigos meus que são locais em Porto Escondido. E alguns meses atrás me falaram, André, vem pra cá porque a bancada tá perfeita. Eu espero que esteja. O Adriano esteve lá também, em Barra. O Adriano esteve lá, se eu não me engano, um mêsinho atrás. Ele foi lá, acho que menos, algumas semanas atrás. E está na Califórnia, já deve estar indo pra lá de novo, porque tá já o Kai Belli, o Wade Carmichael, já tem muita gente lá. É uma direita, né? Então tá assim... Eu tô de olho no top 5, que agora é o formato do WSL Finals, né? Tem que ser 5. Já temos praticamente 3 brasileiros garantidos. O Gabriel tá garantido. Gabriel tá garantido já. O Ítalo acho que só falta pouquinho. O Ítalo provavelmente depois desse evento vai estar garantido também. Já tá garantido. O Filipinho também precisa de muito. E o que tá ali batendo na porta é o Iago. O Iago tá no 8º com pouco... O Iago, eu acho poucos pontos. Eu acredito que é outro que entra. Vai entrar. Do jeito que tá surfando... Tá surfando pra ficar entre eu não sei, assim,
como é que ele vai ser numa direita point break. Eu não conheço essa onda, nunca vi essa onda, então não sei. Alguns meses atrás, se você entrar no canal do Iago, ele vai muito para lá com o Lucas Silveira e com seu pai, justamente para treinar. Em alguns meses, 4, 5, se eu não me engano, se eu não me engano, foi no começo da pandemia. Então, você tem mais tempo do que 6 meses atrás. Foi lá no ano passado, quando nós não tínhamos nenhum campeonato. Eles foram para lá e o Iago destruiu. O backside do cara também é incrível, entendeu? É fora da curva. E ele tem as manobras de backside modernas também, progressivas, então ele pode aprontar, entuba muito bem de backside. E eu vou mais além, cara, porque o Iago me lembra muito o Miguel Pupo, né? Eles são os caras mais pacatos, mais educados, com uma voz, uma fala mais mansa, mas surfa demais. O problema desses caras é justamente ter o fire, o fogo aceso, a chama acesa durante o campeonato inteiro. E eu já tive a oportunidade de conversar com o Miguel em algumas ocasiões. Ele falou para mim, André, a minha dificuldade é quando o campeonato para. Se o campeonato rola hoje, amanhã e depois, a minha chama vai estar sempre acesa. Mas quando ele para acender de novo, ele tem essa dificuldade. Então eu vejo o Iago um pouco no mesmo raciocínio. Ele é um cara mais pacato, mais na dele. Mas o surf do cara, escuta o que eu tô te falando. Se ele se encontrar, é surf para campeão mundial. Nos próximos anos, o cara brigar para ser campeão mundial. O cara é um fenômeno. É fora da curva. Para mim, assim, o brasileiro está muito bem representado. É o estilo mais bonito que tem de Golf Fura no mundo. Ele e provavelmente o Owen Wright. Esses caras têm um estilo assim diferenciado. Só que ele tem o progressivo. Então os aéreos do cara é de outro patamar, é de outro planeta. Essa é a verdade. Eu gosto de assistir muito o Iago. Ele aquele surf ousado, né? O surf que a gente gosta de assistir. Né? Igual do Gabriel, Ito, Felipinho, do Miguel Pupo. A galera precisa de um 6, eles vão tentar um 10, vão tentar um 9. Ó, daqui a pouco, eu não sei quando que vou até mandar uma mensagem. Estou olhando aqui no celular, porque eu tô de olho na mensagem do Adriano. E daqui a pouco, qualquer momento já entra. Dele, ó. Eu tenho uma admiração e respeito por ele gigantesco, cara. Eu sei que o cara batalhou, bateu a vida inteira ali na tecla de se preparar para que quando o momento chegasse, ele está preparado. Eu lembro que por 2 ocasiões ele acabou liderando o circuito mundial e acabou perdendo no meio do caminho, mas aquilo ali também deu a experiência necessária para ele, entendeu? E aí quando realmente em 2015, que o grande favorito da mídia era o Mick Fanning, ele chegou no Havaí e detonou naquele último evento, aquela bateria contra o Mason Ho na semifinal. Nossa, foi uma loucura. A gente estava ali em pipe, você também estava, e foi uma coisa assim emocionante. É demais ver o Adriano do jeito que ele batalhou, né? Ele nunca desistiu. É aquele que todo mundo fala, é o brasileiro. Ele nunca desistiu, ele representa o brasileiro total. Ele nunca desistiu, trabalhou duro demais. E ele também fala, quero ver também quando a gente começar a conversar com ele, ele fala também que depois que viu o Gabriel sendo campeão, isso deu um fogo a mais a ele, né? Ele nem estava lá, né? Ele estava lesionado, ele nem competiu nesse ano. Eu lembro muito bem disso, eu encontrei com ele lesionado, na verdade ele nem foi para o Havaí naquela temporada. E ele não pôde nem ver o título do Gabriel Medina, mas aquilo ali você pode ter certeza que encheu ele de vontade. Com certeza. E ele acabou conquistando no ano seguinte. E ele foi meio que divisor de águas também, né? E teve um momento, eu lembro, porque eu entrei nas transmissões há 10 anos atrás. E eu me lembro, o meu primeiro evento em Trestles, em 2010, só tinha o Adriano de Souza e o Jadson André. Um perdeu, se eu não me engano, no round 3... Um perdeu para o Damian Hobgood e o outro perdeu para o Kieran Perel. Eu lembro, a gente não tinha mais brasileiro, que a gente acabou ganhando. O Kieran Perel. O comissário. Depois virou comissário do ex-comissário da WSL. Eram só 2 brasileiros. Aí o negócio foi engatando. Ó, no campeonato de Nova York já tinha Adriano, Alejo Muniz, Heitor Alves, que foi terceiro nesse campeonato de Nova York. O Jadson estava lá, então o time foi encorpando. Mas o CT em si era quem nessa época? O CT em si era o Jadson e o Adriano, né? Nessa época era o Jadson e o Adriano. Era o Jadson e o Adriano. Nós tivemos também o Raoni também, já no final dele do CT também representando, entendeu? O Raoni também voltou, teve uma época que ele voltou.
Mas era diferente, era uma outra época, o Brasil não ganhava tantos eventos assim, entendeu? A gente conseguia resultados bons, mas aí acabava amargando resultados ruins com uma certa constância. Nessa época era o Mick Fanning, era o Kelly Slater, era o Danny Reynolds, era o Taj Burrell, era o Joe Parkinson, e o Adriano ali também. O Adriano estava sempre ali, sempre conseguindo um terceiro, um segundo, um quinto, e aí ele começou a emplacar, começou a ganhar um aqui, ele ganhou em Báquio, o primeiro evento contra o Chris Davidson, e dali, meu amigo, o cara emplacou e ganhou na Barra da Tijuca contra o Taj Burrell na final, e ele foi emplacando, foi ganhando experiência. E aí deu no que deu em 2015. Ele sabia que tinha que melhorar em ondas pesadas. O Ricardinho dos Santos, que Papai do Céu o tenha, ajudou muito ele nesse sentido de perder o medo em ondas temidas, em Teahupo, em pipeline. Então isso tudo ele sabia que ele tinha que ganhar essa confiança para que no momento que ele realmente precisasse, ele estaria pronto e preparado para enfrentar os melhores. E em 2015... muita gente pode lembrar muito do último dia que não foi muito bom, as ondas estavam ruins, o vento ruim. Tava meio terralzinho. Porém, o primeiro round, amigo, Maralzinho. O terceiro round era 10, 12 pés. Ele ganhou do Jack Robson, um dos melhores. Começou a piorar depois do round 3, né? Acho que começou a piorar depois do round 3, que o vento ficou ruim, aí vai ficando naquela janela de pipeline, vai chegando pro final, não tem jeito, tem que botar na água. Mas ele destruiu. Eu lembro de um tubo no dia grande que estava vindo lá de Banzai, ele entrou pro free surf, eu estava na minha cabine de transmissão na língua portuguesa ali no segundo andar, em pipe, ele veio de uma bomba do segundo riff, cara, gigante, dropou de grab rail, essa hora tem filmado. Ele pegou um tubo, naquele momento ali, eu olhando, eu falei, cara, ninguém vai tirar o Adriano, não, ninguém. Você sabe que como ex-atleta, como ex-competidor, você sabe que é um tipo de tubo que vai te dar uma moral e uma confiança pro restante do campeonato, e deu no que deu. Ele vai entrar aqui, ele vai poder até confirmar e falar sobre isso também. É aquele psicológico, né? Eu acho que dá pra ver ali, claro que tem uma diferença. Teve uma conversa uma vez que eu tive com o Adriano, que ele falava assim, no começo, quando ele começou, ele via assim o Kelly, o Andy, todo mundo, os caras lá em cima. Nossa, era difícil de pegar. Mas ele ia acostumando e trabalhando, ele via que o gap ia diminuindo. Mas uma coisa que eu percebo, assim, hoje em dia, pelo menos, eu acho que o talento é muito parecido. Claro que tem os Gabriel Medina, Ítalo Felipe, a galera que é mais avançada. Mas o talento ali da maioria é parecido. O que muda é o psicológico, né? É a galera que tem uma cabeça mais competidora, que tem uma cabeça mais firmada ali na competição, que estrutura ali o que ganhar, pega uma onda, espera, segura, tal. Eu acho que o psicológico da pessoa, acho que em todos, na verdade, em todos os esportes, né? A galera, para chegar a profissional que é o difícil. Depois do profissional, eu acho que é a mentalidade. A mentalidade que vai fazer a diferença entre os atletas. E eu acho que eu vejo isso muito hoje no Tour. Você está tocando num assunto assim que eu acho que também é um divisor de águas entre você ser o top 5 e ser o top 20. Eu acho que a parte mental, ela é tudo, em qualquer esporte, não só no surf. Só que o surf você tem tantas variantes. Só para quem não conhece muito o esporte, imagina 7 horas da manhã, a maré está vazia. 7 horas da manhã, não tem vento. Só que a sua bateria vai ser daqui a 4 horas, que a maré já vai estar diferente e que pode entrar um vento. Então você tem que... são tantas coisas, tantos fatores que podem acontecer. E isso sem falar que quando você está numa bateria de 30 minutos, a maré ou está enchendo ou está vazando, o vento pode aumentar, o vento pode parar. Então são tantas coisas ao redor de um atleta, e se ele não tiver a parte mental tão sólida, tão preparada para que essas pequenas influências que ele não tem como ele não tem como controlar, porque faz parte da mãe natureza, deixar isso te abalar, você já entra na bateria abalado. Então, o próprio Adriano falou para mim no evento de Nova York que o Owen Wright ganhou, né, ganhou a maior premiação até hoje na história, $300 mil, e falou, André, o circuito mundial, eu lembro até hoje do que ele me falou, é 70% cabeça. Sim, 30% surf. E é o que você está falando, você acabou de falar isso. Entendeu? Ele falou isso para mim, André. O circuito mundial é 70% cabeça e 30% surf. E eu concordo. Uma coisa que você falou agora que me fez pensar é assim, tem que ter um psicológico muito bom, a cabeça muito boa,
Mas e esses detalhes do surf não tem em outro esporte. Por exemplo, se o Adriano for surfar contra o Ítalo, ele pode analisar todas as baterias do Ítalo naquele dia, historicamente, mas não vai saber como vai ser até o minuto da bateria, porque pode ser o Ítalo numa onda grande terral, ou pode ser o Ítalo numa onda grande maral, ou pode ser um de tubo, pode ser um de aéreo. Então, assim, tem que ter um psicológico bom e uma análise de mudanças, uma análise, um preparo para mudanças, né, muito boa. Então, se você pode estar muito bem psicologicamente, pode estar preparado para ganhar alguém, mas aí o mar favorece ao outro surfista naquela janela de 30 minutos, né? Não é nem naquele dia, naquela janela que você falou. Você pode acordar às 7 horas da manhã, tá o mar lisinho, tá grande, tá tubo, tá tudo. Você vê a primeira bateria, você vê a pessoa que tá surfando melhor, você de repente fala, vou fazer uma coisa similar a essa pessoa. Mas chega na sua bateria 3 horas depois, o mar está completamente diferente. Então o psicológico tem que ser a mais ainda, né? De preparo. No basquete, no futebol, você só analisar o outro time, né? Ver quais são os pontos fracos daquele time ou daquele atleta, e você pode se preparar para aquilo. No MMA também, né? Em qualquer lugar. Mas no surf, mais ou menos. Eu sempre falei isso. Eu pratiquei muito jiu-jitsu, né? E cheguei a competir também. É aquela história, você tá bem preparado, bem treinado, o seu jogo tá bem, se você joga por baixo ou por cima, você se garante. Você vai ali contra o outro cara, é você contra o cara, não tem mais nada, não tem vento, não tem maré, não tem nada. É você e o cara e acabou. Se a sua cabeça estiver boa... mais as fraquezas do cara, né? É mais fácil. Sim. Mas às vezes, na época, você nem conhecia, não tinha mídia social, não tinha YouTube, não tinha nada disso. É você e o cara, você nunca viu o cara e vai pra dentro dele e acabou. E é muito mais fácil, de você controlar. No surf são tantas coisas que você tem que controlar, que se você perder o seu foco com isso, você perde a bateria antes de entrar na água. E mais uma história do Adriano, a gente está comentando aqui, eu estou indo lá atrás no meu HD mental, e uma vez eu estava sentado com ele e com o Caio Ibelli. Na primeira etapa do circuito mundial, se eu não me engano, era terceiro round, e o Caio tinha achado que tinha sido prejudicado, que as notas dele estavam sendo muito baixas, os jurados estavam julgando ele muito baixo em determinadas ondas dele nessa determinada etapa no Gold Coast. Eu estava sentado do lado ali, a gente trocando essa ideia, e o Adriano virou pro Caio e falou: Caio, você não tem controle sobre isso. Você está gastando uma energia onde não é para você gastar. Entra lá dentro e faz o seu. Faça o seu bem feito, porque você não tem controle sobre isso. Agora, a partir do momento que você gastar a sua energia neles, você já entra derrotado. Cara, é assim, são as palavras de um professor, são as palavras de um mestre que já passou por tudo aquilo. E por isso que eu falo, eu acredito sinceramente, lógico, eu não sei se ele vai fazer isso, até porque é um cara que está aí no circuito mundial há 15 anos, para ficar nessa loucura de viajar e tudo mais, eu acho difícil. Mas eu tenho certeza que o Adriano de Souza daria um dos melhores treinadores de surf. Tenho certeza, certeza absoluta. Certeza. Porque o cara também passou tem a experiência do Grilo ali, né? O Grilo é um ótimo treinador. E, se eu não me engano, ele vai fazer um curso com o Grilo, sim, com o Leandro Breda, o pai do Iago Dora. Mas eu não sei se ele vai viajar. Mas olha só, você está no Brasil, eu estou na Califórnia, e a gente está aqui trocando uma ideia. Então ele pode trocar essa ideia com todo mundo antes do campeonato, entendeu? Claro. Não precisa estar presente. E agora com surf também acompanha Swell, acompanha tudo pelo computador. E não, é interessante demais a visão do Adriano que você falou, e se você perceber também o discurso das pessoas que estão acostumadas a ganhar, é parecido com isso, né? Se vê o Ítalo quando sai da bateria e fala, eu dei meu melhor, né? Eu fui lá e dei meu melhor, me diverti. Isso. Tudo que estava sob controle dele, ele fez, né? Agora, se a onda veio, a onda não veio... Ou se ele não completou uma manobra, isso ele não pode controlar. Se não completou, não tem como controlar. Não tem como controlar, até porque, não tem como você controlar. Exatamente assim. O mar muda demais, né? Muda demais. Então, para ter controle sobre aquilo, deixa eu ver aqui. Acho que o Adriano está entrando. Ele. Salve, mestre. Salve. Nosso capitão. Salve, nosso capitão.
Deixa eu... Adriano, primeiro, muito obrigado por aceitar o convite. Nosso primeiro episódio de podcast aqui, eu e o André, nosso podcast chamado Surf, Papo e Flow. Vamos lá! Felizaço de ter você. Muito obrigado de novo aí pelo convite. A gente estava conversando aqui. Primeiro a gente conversou sobre as Olimpíadas, né? Uhum. Que deu muito o que falar. Primeiro, sensacional ver o patamar que o surf atingiu. Sensacional ver o Ítalo representando o Brasil, ganhando ouro. E também teve aquela polêmica com o Gabriel, né? Como é que você viu as Olimpíadas do seu ângulo de campeão mundial, de expert? Bom, boa noite, né? Primeiramente aí a galera. Prazer enorme aí falar com o André, contigo, Felipe. Então, cara, primeiramente, assim, eu acho que foi um ângulo que o surf entrou, né, em uma outra zona onde que a gente não tinha essa dimensão antes. Então, eu fiquei muito feliz, né, de ter visto o surf nas Olimpíadas, de ter uma grande visibilidade, né, um impacto muito grande pra gente. Eu acho que isso é um progresso, né, é uma evolução, né, do nosso esporte. Falando em estrutura, ainda tem que melhorar muito, né, a relação entre WSL e ISA, né? Eu acho que são dois mecanismos totalmente diferentes um do outro. Eu acho que esse primeiro campeonato, provavelmente a gente vai ter uma evolução, né, dessa união, né, dessas primeiras Olimpíadas. Acredito que a próxima, né, eu espero, né, que a gente tenha uma evolução grande nesse aspecto, né, dessa união. Fiquei super confuso de quem era substituto de alguém, era da onde vinha um atleta, o João Duru venceu o evento e não foi. Enfim, eu acho que essa confusão, né, faz parte, né, de uma primeira reformulação, né, no primeiro campeonato. Eu particularmente, né, como foi a primeira vez, eu também fiquei perdido para assistir algumas baterias. Eu entrei no link da NBC, só podia assistir 30 minutos por Nos dia. Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos foi difícil demais assistir daí, né? Exato. Por isso que eu só assisti semifinal e final, mais nada. Então eu tinha que pular de galho em galho, de celular, de computador, Eu fiz a para mesma assistir algumas baterias. VPN aqui, VPN lá, né? Para bloquear o localização. Exato. Então, cara, foi assim, num geral, eu acho que foi benéfico para o esporte, né? Sim. De ter três caras de diferentes países, né, levando a medalha para casa, né? Eu, como brasileiro, torcedor, eu queria muito que o Gabriel tivesse feito a final, que ia ser uma festa brasileira, ia ser maravilhoso pra gente, ia ser coisa de outro planeta. Mas a gente tá pensando, olhando assim, né, tipo, num cenário, né, mundial, né, e o surf pela primeira vez, né, foi legal, foi assim, Sim. foi muito bacana, né? Agora, termos de julgamento, termos de, né, do sistema que foi julgado, eu acho também que é uma forma que tem que evoluir, porque foram dois métodos aplicados no mesmo campeonato, que teve gente da WSL e também teve gente da ISA. Então, Sim, cara, isso é um bom ponto. tudo isso temos que levar em consideração, né, pela primeira passagem das Olimpíadas no surf, e espero que só tenha evoluído. Uma coisa o que eu lado vi bom- ali que... Só Uma coisa que eu vi, bom assim... Pode falar, tu vai falar. O lado bom é que na próxima Olimpíada é só tubo, né? Se tudo realmente permanecer do jeito que vai ser em chopo, vai ser só tubo. Um detalhe que eu vi ali que nunca funcionaria no turno da WSL é aqueles 10 minutinhos que eles fazem, a apresentação
os atletas antes de entrar na água. Uhum. Imagina se ali, se ali em pé com a câmera passando e rola a série. Imagina isso em chopo. Tem que esperar ali 10 minutinhos para entrar antes da... Que era 10 minutinhos antes da bateria, passava a câmera, né, mostrando os dois competidores. E aí eles entravam na água. Achei legal, uma apresentação olímpica e tal. Mas aí imagina porque a série pode entrar em questão de 1 minuto, né? 30 segundos. Aí você tá ali, entra a série de chopo, tem que esperar, já perdeu a primeira série. Eu acho que fica difícil fazer isso no tour. Bom, eu acho que dá para fazer sim no Tour, mas a gente não pode ter 36 atletas como a gente tem hoje, entendeu? Então, deveria acontecer uma redução, como é nas Olimpíadas, só são 20 atletas. Caem 4 atletas na água nas primeiras fases, e no surf 3 atletas, e depois vai para o homem a homem. O formato que foi das Olimpíadas, ele foi totalmente diferente do nosso, né? Então, é por isso, né, que você tem mais espaço para fazer alguma coisa a mais. Então, acho que esse é o a mais dessa apresentação, né? Eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que dá para evoluir muito, né? Até porque quando você chega numa Olimpíada, ali você está sendo, o que você falou, uma coisa é o nosso nicho de surf, pelas pessoas que acompanham, que praticam o esporte. Outra coisa é quando você vai para uma Olimpíada que o negócio abre completamente para todo mundo. E quanto mais claro você for para esse público, melhor para o nosso esporte. Quanto mais difícil de entender o negócio, o processo, é muito mais difícil de você realmente ganhar esse novo público que nunca ouviu falar no nosso esporte. Com certeza. Então dá para melhorar com certeza, com certeza. Tem que ter um meio termo ali para trazer a galera que não entende nada, né? Até porque, que a gente estava falando antes, eu assisto ginástica, eu não entendo nada. Né? Eu não sabia que um salto valia mais, você podia até quase cair num salto, mas o salto valendo mais, né? A dificuldade daquele salto vale de repente mais do que um salto menor que você faz perfeito. Então, assim, a galera que é um curioso é bom nesse sentido, né? E aí tem a galera que acompanha muito o surf e vê, como você falou, né, Adriano? Você vê assim a falta de consistência nos juízes, que é uma coisa que deixa a gente um pouco frustrado com isso tudo, né? Porque a gente acompanha o surf, né, o ano inteiro, sabe como é que é e aí chega nas Olimpíadas, você quer uma consistência e por ser a primeira vez é bem difícil, né? Pois é, cara, ainda mais assim, não sei, né? Tipo, tô meio que prevendo o que aconteceu lá, porque primeiro, eu não tava no Japão, né? Segundo, né, eu vi que foi uma união, né, entre WSL e ISA. Mas, cara, são 2 formatos. Então, são 2 grupos de pessoas que são acostumados a trabalhar em outros sistemas. Então, vou dar um exemplo. A WSL tem aquele sistema ali que eles são já acostumados, né, de julgamento, de rever as ondas, de conversar com outro juiz que ele está acostumado, que ele gosta mais da opinião dele ali. Aí também tem um head judge. Então, toda essa cadeia que você trabalha, você está acostumado, né? Você está ambientado aquilo. E você juntar 2 sistemas, entendeu? Então é muito De repente difícil. É isso que a gente viu ali, que um juiz deu 7.8 e o outro, não, 7.4, né? 7,5 e o outro deu 9.8. Pois é, mas a gente uma não pode diferença julgar, gigantesca. a gente não pode julgar, é entender o mecanismo que foi realizado lá, Sim, entendeu? concordo, Então, eu não tinha visto esse ângulo. eles tiveram quantos campeonatos juntos para chegar numa definição bacana, para ajustar a máquina, não tiveram, Verdade. entendeu? Não tiveram. Aconteceu o que aconteceu, né? Eu acho que assim, foi um campeonato de outra dimensão, né? Pô, a Olimpíadas é uma coisa gigantesca. A gente não vai ter mês que vem umas Olimpíadas, a gente não vai ter ano que vem umas Olimpíadas, a gente não vai ter daqui a 2 anos, não, é daqui a 4 anos, né? Que entre aspas, 3 anos.
Sim. Então, cara, é uma chance, é uma tacada, é um erro, pode ser fatal, que pode te custar 4 anos. Sim. Sim, mas também, cara, devemos ter consideração a isso, porque a gente é do surf, a gente deveria muito, cara, explicar esse lado mais mecânico do surf para os nossos seguidores, para as pessoas que nos acompanham, porque não adianta nada a gente explicar essa mecânica para as pessoas que não sabem o que é o surf, como você na ginástica. Sim, Não adianta exatamente. nada te explicar o formato da ginástica porque você não está integrado ainda no surf, no esporte. Uhum. Agora, Uhum. os teus seguidores, os meus seguidores, o André também, sai, conhece, vive, respira isso. Se incomoda com o resultado que sai, com a nota que sai. Por quê? Porque ele está integrado, ele sabe, né, um pouco do esporte, ele sabe, ele vive aquilo. Sim. Agora, ninguém passou isso, né? Ninguém teve essa visão e passou para as pessoas entenderem e perceberem, cara, pode ter sido isso. Ou Sim. também, por que não o resultado foi correto entre Canoa Sim. porque eu não É. tava na praia, cara. Eu não tava. Então, você estando da Uhum. praia, você tem uma energia totalmente diferente da TV. Exatamente. Então, da Uhum. TV você não sabe o que é sério, o que é intermediária, o que é só você só vê a ação. Verdade. E isso, como a gente é do esporte, a gente sabe muito bem, né, a diferença entre uma onda da beira, uma onda do inside, uma onda mais para fora, uma onda, né, da série, Uhum. mas Uhum. você da TV você não tem esse contato. Você só vê onda surfada. Você só vê onda Exato. surfada, Uhum. Uhum. entendeu? Então, Exatamente. cara, na praia é uma energia e da TV é outra, mas os É juízes eles difícil de estão com julgar essas duas completamente, né? energias, né? Uhum. Eles Sem são Exatamente. É dúvida. seres um ótimo humanos, né? ponto. É, exatamente. Difícil demais de saber o que está acontecendo, de analisar ali o mar por completo também, né? Exato. E Porque aí tem um você acha, fator como é que você também acha de que maré cheia, né? Às vezes tem um fator assim, Uhum. pô, a galera tá surfando numa maré. É um tipo de Isso. nota, cara. Aí a maré É. enche. Aí, óbvio, né? O desempenho cai. Uhum. O desempenho cai, cara. O desempenho não vai ficar sempre ali no mesmo nível, Aham. 24 horas. A gente tem a interferência do mar, da maré, do vento, e isso é em constante em movimento que os juízes se adaptam também, cara. Uhum. Uhum. Eles têm que se adaptar. Verdade. Então a gente na TV a gente não se adapta pra merda nenhuma, a gente só tá Não. olhando ali, Exato. É entendeu? verdade. Exato. Nós chegamos a comentar sobre isso, né? Da natureza, da mãe natureza que influencia o tempo inteiro. Exato. O tempo inteiro. O tempo inteiro O tempo tem inteiro. É difícil demais se adaptar e saber. E, pô, pra ser juiz é muito difícil. É muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. É Ainda bem mais você tem difícil. 5 caras, né? 4 caras do seu lado e você ainda tem um head judge. Então são 5 opiniões diferentes. Ainda tem o do head judge também. E o esporte ainda é subjetivo. Também. Então a minha opinião é uma, o Felipe tem uma opinião diferente, o Adriano tem uma outra opinião. Vamos botar todas as notas ali, vai embolar tudo, vai Embolar cortar maior e tudo. menor e vai sair a média. Então, aí que tá, né? Eu te conheço, eu também conheço o Felipe. Então eu sei mais ou menos o teu raciocínio. Agora bota 8 cabeças que nunca É. se viram. É. Você falou de uma coisa muito bacana, muito legal, que são duas associações que se juntaram para fazer um dos maiores eventos do mundo, mas que eles nunca tinham realmente trabalhado juntos. E aí acabou dando no que deu. Ou não deu no que deu. Isso é uma Porque questão teve, de... teve algumas baterias que foram bem complexas de julgar, né? Eu conversei com outros atletas, perguntei a opinião deles. Aí eles Uhum. passaram uma coisa, aí eu anotei. Aí falei com outra pessoa, anotei. Outra pessoa anotei. Aí o que eu vi também anotei e tirei uma conclusão, assim, caramba, não foi uma, porque o Uhum. Brasil ele só tira uma, né? Aqui Sim, perdeu. Aham. Que a gente Mas perdeu. ele É. não tira a conclusão que aquelas baterias meio
perigosa que ele passou na berlinda, ele não bota na somatória. Né? Ele só bota aquela que ele perdeu. Ele só vai comentar que perdeu, mas a que passou na berlinda ele não vai comentar. Então, e o julgamento ele é parcial, ele tem que estar no meio dessa encruzilhada, né? Tanto do polêmico, tanto aquela que passou na berlinda. É verdade. Né? Então, cara, eu acho que pela primeira edição que a gente teve, foi como eu falei no início da nossa conversa. Foi bom o que aconteceu, né? Não tem como voltar, não tem como retroceder o tempo, pensar na próxima. A próxima, a gente precisa dessa evolução, a gente precisa, né, desse finamento, assim, né, com o comitê de julgamento também. Sim. E em termos de psicológico, a gente estava falando isso mais cedo aqui, antes de você chegar, o psicológico de vocês assim, é extremamente importante, né? E você é uma pessoa que é um exemplo de um bom psicológico, é um exemplo de estar sempre ali sabendo que tem que batalhar, nunca desiste e tudo. Eu fico pensando, indo para o México, né? O Ítalo, com o psicológico dele, deve estar lá em cima, né? Porque está se sentindo bem, está surfando bem, ganhou a medalha de ouro. Gabriel, será que está com o psicológico um pouco abalado? Assim, eu como fã, eu tô abalado. Nossa, queria muito ver o Brasil na final. Como é que você vê isso indo para o México, os atletas em geral, né, olímpicos? Bom, cara, eu acho que o surf ele é movimento, né? Ele é um movimento. Então, quando você entra num movimento, como se fosse não posso dizer, cara, um bom exemplo, é como se você estivesse numa maratona. Então, quando você inicia uma maratona, você começa a pensar, cara, tá muito longe. Puta, tem ainda mais 35 quilômetros pela frente, ou 50 quilômetros pela frente. E eu já tô cansado. Entendeu? Enquanto o cara que tá em primeiro, ele não tá pensando no cansaço, ele só tá pensando em chegar. Porque tá primeiro, ele só quer manter o primeiro. Ele já é o primeiro. Entendeu? E o cara que tá lá atrás, ele, puta que pariu, cara, falta muito ainda, e eu tô aqui nessa pendura. Ainda tem uns 20 caras ainda pra passar pela frente, ainda mais ainda, quase 40 ainda mais o primeiro. quilômetros. Então, cara, é exatamente o que você mencionou. O cara que tá em primeiro, ele não tá pensando nisso. Ele só tá pensando em executar a prova. Então, esse é o psicológico, esse é o que você está dizendo que vai chegar lá. Mas isso também pode, tanta forma de você chegar com tanta precisão, com tanta confiança, pode também desabar tudo, né? Se acontecer um erro fatal, ou uma onda não vem na hora que ele precisa, e aí perde exatamente da energia que ele chegou, ele vai embora para casa do mesmo jeito que a derrota. Então é tanto para sim, tanto para sim. É vertical, então, né? Esse sentimento. Você tem que ter um equilíbrio emocional Exatamente, muito grande, né? Exatamente. Então, cara, se você parar para pensar, o que seria melhor você jogar na prova? É lá na frente. Claro. É você chegar. Essa é a melhor, mas só existe uma cadeira para essa pessoa e existe 35 no evento. Então são 35 negros chegando nessa zona de querendo pegar, né, essa cadeira, e o cara que tá já sentado na cadeira, ele já tá vendo só, mas não tem, só que tem que olhar pro retrovisor. E para você, assim, né, você sempre passou pela essa experiência, né? Puta, mano, eu tô aqui querendo ser campeão, falta tanto, próximo evento é isso, tem que focar fazer isso, mas esse ano para você, eu imagino que é completamente diferente, né? Você tá muito mais leve, tá se divertindo. Como é que tá a cabeça para ir pro México? Voltar pro México, eu tô dando minha vida, velho. Tô dando minha vida nesse último ano, tô dando tudo de mim. Porque eu tô tentando, né, por exemplo, fazer o que eu poderia ter de energia para 2, 3 anos, eu quero fazer tudo em um só. Então, esse ano, né, meu 16º ano no Tour,
e foi o ano que eu mais me puxei de todos esses anos, né? Então, pô, um exemplo, eu já tô 5 meses longe de casa. Então, Sim. praticamente eu tô 90% do circuito fora de casa devido a isso, a essa energia que eu botei no circuito, que eu botei dentro do ano de 2021, que é a minha despedida. Então, cara, eu tô me divertindo, tô me divertindo, eu tô focado, também tô focado. Eu tô dando tudo de mim, também tô dando tudo de mim. Então, acho que essa é a minha atitude para esse ano de despedida. Sim. Até porque você já foi pro México, né? Você Já acabou de voltar, agora não foi? o problema da Austrália esse ano, né, que foi em 4 campeonatos seguidos, eu acho que foi muito doloroso para o nosso corpo, porque a gente não teve Imagino. espaço para se preparar, a gente não teve espaço para se preparar para uma etapa de verdade. Porque fazer 4 seguidas, ok, é um ano de pandemia, é um ano que é muito difícil, tinha que, né, fazer acontecer e ok, mas pro atleta em si foi muito doloroso. Eu cheguei quebrado aqui, cheguei nos Estados Unidos assim, parecia que eu tava, pra mim já tinha acabado o ano, Nossa. entendeu? Então, o espaço que teve, né, quando eu cheguei da Austrália até o Surf Range foram mais ou menos 30 dias. Então eu consegui praticamente trabalhar o meu corpo para aquele campeonato, né? Deu uma Então travadinha aqui no agora o meio. México é a mesma coisa, né? O México é a mesma coisa. Tive 30 dias para. Esperar voltar aí. É bom que tá gravando eu dele ainda. Ah, tá. Ah, perfeito. Então o México é a mesma coisa. Tive 30 dias para me aprimorar, né? O meu surf, minha técnica, minhas pranchas para um tipo de prova, né? Eu cheguei na Califórnia, né, muito mal, né, da prova da perna da Austrália. Então, pro Surf Range, a gente teve 30 dias para se preparar. Então foi excelente, Sim. né, cara? A gente conseguiu ter esse espaço, né, para se preparar para uma prova do Mundial. E eu consegui fazer isso, Sim. consegui chegar muito bem para a prova. O México é a mesma coisa, acabou, a gente teve 30 dias. Eu consegui se preparar bem e agora eu tô indo pro campeonato. Então foi excelente isso. Sim. Agora a Austrália foi muito doloroso, porque foram 4 compactos, né? Foi Então, puxado, cara, né? é muito doloroso pra gente. Nossa, Sai de imagino. um, entra no outro, é complicado. Não, então, como eu vi um depoimento seu na sua mídia social semana passada, você falando justamente do burnout que você teve, né, a pressão de competir, as lesões e tudo mais na carreira de um atleta. E como é um ano de Olimpíada, como nós estamos na Olimpíada nesse momento, e nós temos aí a maior medalhista da ginástica olímpica, Simone Biles, falando também, abrindo seu coração e dizendo que realmente não segurou a pressão. Nós tivemos também nessa semana o Michael do Flamengo, Sim. também dizendo que sofreu muito de depressão. Queria que você falasse, nada melhor do que você que já passou por isso, falar como é a saúde mental do esportista no geral, da pressão toda que vocês convivem. Como que você falou, você é um atleta que o seu objetivo maior é vencer. E quando você não vence, tem lesão e tem tudo isso, como isso abala a cabeça de um atleta de alto rendimento, como no seu caso? Bom, cara, o meu caso, eu acho que cada caso é um caso, né? Cada pessoa vai agir de uma forma e é total compreensível, né? Eu acho que tem tem muito, como posso dizer, cara? Acho que essa frase número um, assim, que eu mais ouço, né, é tipo assim, ah, cara, eu acho que é uma frescura. A frescura, é uma frescura. Uhum. É isso, é aquilo. Mas na verdade, cara, o extremo dessa frescura, a pessoa não tá mais nesse patamar, né? Não tá mais nesse planeta. Não tá mais nessa Sim. dimensão. É verdade. Aí ele olha para trás e fala, pô, não é uma frescura. Mas já foi tarde. A pessoa se Passou. foi, a pessoa se suicidou. Uhum.
né? Já foi, não tem mais o que voltar. De você olhar para trás, putz, foi. Tinha que ter prestado atenção, tinha que ter, né? Não, foi. Aconteceu. A pessoa, ela simplesmente ela apertou o botão e disse, eu não quero mais. Então, cara, o esporte, principalmente de alto rendimento, ele eleva o estresse, principalmente mental, ao extremo. Sim. Então, para você, né, sempre chegar a um patamar onde que a cada ano que passa o sarrafo vai subindo, vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, e você se sente que você não acompanha mais esse sarrafo, é uma coisa muito dolorosa. Por quê? Porque é a mesma coisa de você, sabe, querer uma coisa e lutar por uma coisa e você tá cada vez mais distante, assim, sabe? Tá cada vez, parece que a parada tá indo e você ficando. Então, há pessoas que têm um equilíbrio emocional para entender e tem outros que não. Tem outros que continuam sofrendo, continuam não conseguindo, né, se encontrar nesse novo mecanismo, né? Eu acho que a felicidade você encontra, né, no momento que você sente mais liberto, né, assim, que tem essa liberdade, você conseguir entrar nos lugares que você sinta bem, né? Sim. E para mim, por muitos e muitos anos, o entrar e se sentir bem sempre foi um resultado bom. Então, do momento que o resultado bom não aparece, você se acaba questionando, e aí, o que está acontecendo? E você continua se dedicando, você continua fazendo a tua programação, aquela tua vontade, a sede, a fome de vencer continua e ainda maior. Só que, cara, o teu alimento é o resultado. O atleta precisa de resultado. Eu sou fulano porque eu tenho resultado. Então, eu entrei, né, numa zona de super desconforto. Desde 2017, né, foi quando eu comecei a sentir muito isso, e não me encontrava mais, não me encontrava e fui indo no embalo normal da vida, do automático dos eventos, e até que então eu não estava mais me encontrando e não tinha mais vontade de exercer mais a minha profissão, não tinha, eu moro em frente à praia, eu moro, graças a Deus, até hoje em frente à praia, e eu não sentia o desejo, não sentia a ambição que eu tinha, a vontade de crescer diariamente, isso foi sumindo dentro de mim, e aí foi quando eu comecei a entender que algo estava errado, né? E aí eu fui diagnosticado com burnout e comecei a estudar sobre o caso, comecei a estudar sobre as saídas, né, dessa crise mental que eu tinha e fui evoluindo aos poucos, né? Fui evoluindo aos poucos até chegar ao momento de 2020 de eu renascer isso de novo dentro de mim e falar assim, cara, é meu último suspiro e eu quero fazer muito bem em 2021 para, sabe? Então, é isso que tá sendo o meu ano aí de 2021 para mim. Isso é extremamente difícil do que você passou, até porque para identificar essa fase, quando você está dentro dela, eu imagino que é uma coisa extremamente difícil. Como você falou, tem gente que passa por isso e acha que é uma coisa e é outra, né? Você conseguiu identificar que você está mal, você não estava normal e procurou maneiras de melhorar isso. Tem muita gente que entra nesse roda-moinho e para sair é muito difícil. Ah, exatamente, cara. Eu acho que as informações também, né,
são fundamentais, né? Como o André falou, né? Teve outros atletas que pronunciaram. Então, quando se pronuncia, quando alguém está passando por um momento difícil e vê uma coisa similar ou parecida, e foi o que aconteceu comigo, né? Eu vi outros atletas também mencionarem aquilo, daí opa, sabe? Eu acho que foi o estalo aí, né? Tipo, será que tá acontecendo comigo também? Mas, tipo, o que eu fiz, eu fui atrás de um profissional para entender, entendeu? Eu acho que tem muita gente que não tem essa oportunidade, Essa informação, né? essa informação e no momento que você está dentro desse redemoinho, não tem volta, cara. A situação só piora. Sim, imagino. Só Como piora. é importante os atletas se pronunciarem, né? Porque ajuda muitas pessoas que podem estar passando por isso. Você vê aquilo e você fala, ué, Exato. tô passando por uma coisa. Exato, cara. E ao mesmo tempo, a gente também tem o dilema da frescura, né? Aham. Se não é Por físico, exemplo, de acha agora que é falar frescura. algo assim, falar assim, pô, mas eu tô falando para milhões de pessoas hoje, entendeu? Então eu tenho que ter o controle, eu tenho que ter o cuidado de como me expressar, de como falar. Eu também tenho medo de, tipo, ter esse emblema, né? Tipo, pô, o cara tá super bem, não Aham. precisa mais. Tá Não mais é o quê? isso, Surfando o mundo não é questão inteiro, né? disso, É, sabe? tem gente que pensa isso. Aí outro fala assim, pô, mas o Kelly Slater tá com 50 anos e tá lá ainda. Ah, o Cristiano Ronaldo tá... Cara, essas pessoas são movimentadas por resultados. Eles têm Aham. resultados. Sim. Estão tendo resultados. Por isso que eles continuam seguindo. Entendeu? E é complexo também, né? Porque tudo influencia do jeito que você foi criado, né? As pessoas que Exato. você conhece, tudo influencia um resultado mental que pode, né, Exato. variar entre um ou outro, né? O momento difícil mesmo que o atleta vive e consegue se encontrar a felicidade é sempre não ter no resultado. Se ele não tem um resultado e ele se encontra, ele tem uma saúde muito boa mental, Sim. entendeu? Sim. Ele tá super bem. Eu, eu vejo assim a importância de uma pessoa como você ou como outros atletas também que já se posicionaram nisso, e vou além, nós como brasileiros, e eu só me questionei isso depois que eu vim morar nos Estados Unidos. Nós, no Brasil, nós temos uma cultura extremamente machista. Então o homem não chora, o homem não pode ser fraco, ele não pode mostrar fraqueza, porque senão ele é isso, ele é aquilo, ele é frágil. Isso não existe, gente. Todos nós sofremos, todos nós temos felicidades. E quando eu vim morar nos Estados Unidos, foi um choque de cultura para mim também, muito grande. O Felipe já morou aqui, Adriano também já morou meses e meses e meses aqui. Você, na verdade, é um cidadão do mundo. E isso foi uma coisa assim que eu vi, cara, no Brasil. Isso é uma coisa que vem de geração a geração a geração e que está começando a mudar. Isso é uma coisa que eu também já percebi. E que as coisas estão começando a ficar mais amenas, entendeu? Mas nós somos de um país que ele é extremamente machista e que isso tem que mudar urgente. E tá mudando, né? Tá mudando. E eu acho que essa geração nova, assim, tá mais aberta para pensar nisso, para aceitar isso. E eu acho que é importante demais falar sobre isso, ainda mais vindo do Adriano, né? Que é um atleta, né? Que a gente se espelha muito, aprende muito com você. Então, você falando isso, com certeza absoluta, ajuda muitas pessoas. Bom, cara, eu acho que assim, né, do Brasil, de onde a gente vem, como o André mencionou, cara, e eu sendo cidadão do mundo e prestando bastante bem à cultura de outras pessoas, eu acho que uma coisa que é muito complexa no Brasil o difícil mesmo eu perceber nas pessoas é o respeito da tua opinião, Sim. sabe? Eu acho que assim, a tua opinião é B. Cara, a minha é C, cara, mas eu não vou brigar contigo, eu não vou te matar, eu não vou dar porrada no teu pai, porque você é B, cara.
Cara, é só mencionar, porra, eu gosto do André como pessoa. Acabou. E deu, Exato. cara. Levo pra casa isso, o amor que eu tenho pra aquela pessoa. A pessoa já leva o B, o C, o D e já espalha o F. Cara, eu acho que é exatamente isso. Por exemplo, pô, o Adriano não conseguiu ir mais além na carreira dele porque ele teve um problema mental. Ponto, acabou. É um respeito que você vai ter por É, mim Exato. e eu posso te explicar numa boa. A gente pode sentar e, pô, o que aconteceu? Pô, aconteceu isso, estava muito difícil para mim isso. Então é um símbolo de respeito de um pro outro. Entendeu? Eu acho que, cara, sim. diversas vezes eu falei assim, diversas vezes, já vi diversos comentários, eu falei assim, pô, cara, você tem que pensar muito bem nessa tua decisão. Cara, se a tua opinião é C, a minha é B, cara. O pessoal Exato. respeita, fala assim, cara, a minha opinião é C, mas eu te respeito, cara, te desejo boa sorte, que você se encontre, que, pô, cara, tomara que você consiga achar uma zona que você se sinta bem. Acabou, isso é o respeito do A pro B, sabe? Do C Sim. pro D, mas não é uma questão de tipo o que você acha é o certo, não, cara, Tá certo. É. sabe? Cada um sabe o que é melhor para si mesmo, com certeza. Exato, porque, cara, a gente vive numa democracia, então não é uma forma de ser democrata dessa forma, né? Tipo, pô, se o B é o B, meu irmão, tu vai ter que engolir o B, compadre, senão... Fica mais complicado. Mas isso vem do machismo também, cara. Vem Cara, também é disso, muito entendeu? difícil, sabe? Isso é uma coisa que tem que mudar. Tipo assim, pra mim, vamos botar um caso assim, normal que acontece no nosso cotidiano, porque nós somos brasileiros e quando eu era mais jovem, se você torce pra um time, teu amigo torce pro outro, tipo, que isso, é aquela sacanagem. E infelizmente existe violência por causa disso. As pessoas se matam por causa disso, por causa de uma opinião que não é igual à sua. Não tem problema nenhum. Exato. O cara tem uma opinião diferente da sua e ele continuar sendo meu amigo. Você pode gostar do presidente tal, eu posso gostar do presidente F. E nós podemos ser amigos. Exato. Não Tem tem que ser. problema nenhum, eu não preciso eu não quero te matar, cara, por causa disso. Até porque não vale a pena, eu nem conheço quem tá lá em cima. Exato. Você é meu amigo, eu cresci com você, você tem uma opinião diferente sobre a política da minha, tudo bem. Exato. Isso é o que a gente pode pegar onda amanhã junto. Eu vou te dar uma direita, você vai me dar uma esquerda, tá tudo certo. É uma Ainda mais quando é a palhaçada, própria, cara, para a com própria- isso. da própria pessoa, né? Imagina as pessoas falando isso pro Adriano. Pô, mas pensa direito. Mas eu acho que eu tô fazendo o quê? Né? Exato. A opinião de uma pessoa tem que ser respeitada. Exato. Nós estamos em 2021, gente. Sim. Tá na hora de evoluir aqui para um planeta melhor, para dar um planeta melhor para os meus filhos, para os seus filhos. Porque nós precisamos disso, não dá mais você matar uma pessoa porque ele não torce pelo seu time. Exato. Não dá mais para você dar um soco na cara de alguém porque o presidente que ele gosta, você não gosta. Não dá mais, gente. Exato. Não dá mais. Eu admiro muito a sua atitude, Adriano, por reconhecer isso e agir, né, com essa informação que você tem. Você foi atrás da informação. Eu acho que é um exemplo assim, eu sempre falo, cara, eu admiro os campeões dos esportes que são campeões na vida também. Porque ser campeão no esporte, às vezes, só basta um talento. Mas ser campeão na vida tem que ter muito caráter. E as pessoas que são campeões na vida e no esporte, essas pessoas são quase uns super-heróis, porque é muito difícil ter os dois. Ele vai ser lembrado para difícil. sempre. Ele vai ser Vai ser lembrado para sempre. sempre, isso é verdade. E ainda mais quando é uma coisa que é tão pouco falada como a saúde mental. Saúde mental é muito pouco falada. Sim. E é quase discriminado também. Na verdade, o resultado do mental ele não aparece. Exato, exatamente. Não aparece. Então, assim, todos nós sabemos, né, o que pela mídia, pelo próprio Gabriel, um exemplo, falou, né, a respeito disso, né, sobre o dilema que ele estava vivendo antes da Austrália. Pô, por muitos ele nem ia competir na Austrália. Sim. Então, olha só o momento que ele estava vivendo mental antes de exercer a profissão dele.
né? Então, se ele vai e tem todos os resultados ruins, Não, vai lá embaixo. da onde ele ia tirar força para continuar? É verdade. Por isso que eu voltei a mencionar o resultado. Porque ele chegou na Austrália e ele fez uma final. Respirou. Aí foi para Narrabeen, ganhou. Respirou. Aí em Margaret ele não teve um bom resultado. Mas ele já fez 2 bons resultados. Já tá lá em cima um pouquinho mais. Não, ele já era líder do circuito. Aí ele foi para Rottnest, mentalmente. venceu. Aí ele deu aquela respirada, daí falou sobre o assunto, que estava passando por um momento difícil e tal. Mas ele não estava passando um momento só em Rottnest. Ele estava passando um momento difícil desde quando ele chegou, irmão. Até antes, né? Entendeu? Então, eu falo, é muito difícil você encontrar um esportista, assim, eu posso dizer 0,01, dizer assim, pô, eu sou esportista, mas eu não penso em resultado. Não tem como. Exato. É verdade. Não existe. Como. Eu fui contratado por ser fulano, não foi por resultado. Eu até hoje não conheço, mas para dizer que não é 100%, eu boto 0,01. Que pode ter uma pessoa para eu não ter uma certa razão no assunto. Sim. Mas por isso que eu voltei a mencionar, cara, o resultado move. O resultado faz o atleta viver diariamente, né? É um boostzinho, né? Ganha. O que vocês acabaram de falar aí sobre o Gabriel é interessante. No começo do programa, eu e o Felipe, a gente começou a falar um pouquinho, né, do surf e tudo mais. A diferença, no caso do canoa, que eu diria que faltou um pouquinho de experiência de não, né, de não mandar aquela bola de negatividade de volta, né, que o brasileiro acabou entrando na conta dele, xingou e tudo mais. Ele não tem nada a ver com isso. Mas ele acabou também fazendo um post meio que zombando e aí criou aquela relação toda. E a gente chegou a se comentar que no surf no Brasil é uma coisa muito maior, que não é no Havaí, que não é nos Estados Unidos, que não é na Europa. Uhum. E o que você acabou de falar do Gabriel, cara, eu vejo quanto esses sites grandes falam da vida pessoal do cara. Radicalmente, da mulher dele, da família dele. Gente, a vida é dele, deixa o cara em paz. Sim. Mas o surf tomou uma proporção tão grande no Brasil que tá na boca do povo. E se você não tiver a cabeça para segurar essa pressão, você desaba, cara. Sim, desaba. Com certeza, cara. Mas eu falei sobre o meu Gabriel porque ele é um esportista, né? Ele é o cara que, né, tem toda a habilidade do mundo para driblar tudo o que passa, né, antes de você estar dentro no confronto, né, e cara, quanto mais o atleta tá limpo, é melhor. Não quer dizer que ele vai ser campeão, jamais. Sim. Mas, cara, se você tá íntegro, se você só tá pensando naquilo, se você tá toda a tua energia direcionada para uma coisa só, cara, você tá com a vantagem na sua mão. Você tem que só aproveitar ela. Você tá com a bola na tua mão, cara. É só botar e chutar. Sim. Agora, muitas vezes a gente vê as pessoas errando o pênalti. É claro. Porque aí entra o talento também, entra a sorte, entra o dia, entra tudo. Entra o nervosismo. Exatamente. Entra o goleiro que está melhor preparado do que o cara que vai bater. Por então isso entra muita coisa. Por isso que eu estou mencionando agora que não é só do fato de você ter a vantagem, você é campeão. Sim. Entendeu? Exato. Mas é uma vantagem. Entendeu? Quem quer ser goleiro numa decisão dessa? Ninguém. Você quer ser o atacante. Você quer ser a pessoa que está chutando. Por quê? Porque é uma vantagem. Porque quem tá sendo goleiro, cara, é uma pressão gigantesca. É verdade. Entendeu? Demais. Para mudar um pouco de assunto, falar um pouco do México, para depois te liberar, que a gente já tá se segurando. Eu gostaria de perguntar aquela história que eu comecei no começo. Você com 17 anos, no evento do México, pintou o cabelo de louro e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história.
Bom, cara, nossa senhora, era outra época, né? Era a época rock and roll, né? E eu, para fazer parte do rock and roll, nunca fiz parte do rock and roll, pra ser muito sincero. Mas pelo menos tem a fisionomia, né? Era de Moicano, ainda foi Moicano, não foi? Foi Moicano. moicano ainda, Moicano, era cara. Moicano Moicano. louro. Moicano, É, loiro Moicano ainda. louro. Meu primeiro ano no tour. Cara, foi isso. Bateu. Na verdade, esse approach eu tomei porque eu tava ainda na Austrália, né? Fiz lá a temporada na Austrália. E aí no final dela eu ia pra Indonésia. Aí eu falei, cara, vou chegar lá na Indonésia estrondando, né? Aí, pá, fiz o moicano, pintei o cabelo de amarelo. Aí cheguei lá na Indonésia, né? Todo mundo, caralho, o que aconteceu? E o cara Mas, todo certinho, Adriano todo exato, certinho. exato. Aí a galera, caralho, meu irmão, tá diferente. E nessa época, cara, era uma época totalmente diferente, sabe? O surf era encarado como um rock and roll pra caramba, né? Aham. Então, assim, tipo, nessa época, tipo, cara, era o máximo, né? Era tipo assim, cara, eu vivia ali o auge do negócio, né? Só de fazer isso. Aham. Então, fiz as fotos pra campanha da Oakley na época, né? E aí de lá do barco eu fui direto pro campeonato. Então, assim, eu não fiz aquilo pro campeonato, entendeu? Só não teve tempo de mudar. Só não deu tempo de mudar. Eu também não ia junto, ia daquele jeito mesmo. Mas falando do campeonato em si, cara, hoje eu vejo que se eu pudesse voltar atrás, eu poderia voltar nesse campeonato e dar mais crédito. Por Uhum. quê? Porque como foi meu primeiro ano no tour, cara, e quando eu cheguei no México, eu vi aquela zona perfeita, 4 dias seguidos. Então, cara, pra mim era uma coisa normal, assim, como se eu fosse ver Huntington Beach 1, 2 pés, assim, sabe? Então, pra mim Aham. aquilo ali é normal. Eu vou ver aquilo ali direto. Então, pra mim, naquela época, eu via isso. O mesmo ângulo. Sim. Pô, ano que vem, se eu voltar aqui, a zona vai estar igual. Mesma coisa, é. Uma coisa. E não era bem assim. E, Só que não cara, era eu assim. nunca mais vi desse jeito. Daquele Nossa, jeito cara. ali. Possivelmente, não sei se vai acontecer. Daquele jeito. Então, por isso que queria muito voltar atrás e poder Uhum. ter dado mais crédito para isso, sabe? Mas era a sua primeira vez lá naquele lugar, lá em Barra? Era a sua primeira vez Não, lá era primeiro ano no tour. Eu E digo esse assim, você não campeonato foi era o antes de surf, fazer né? surf trip, nada, né? Não, eu fazia algumas surf trips, mas esse campeonato foi o search. Uhum. Então ninguém tinha conhecimento Ah, da sim, região entendi. de Salina. Ninguém. Isso aí fazem quase 15, 16 anos atrás. É. Então a galera só conhecia Puerto. Aham. Verdade. Todo mundo só Verdade. conhecia Puerto, não conhecia lá para baixo. Então, esse campeonato praticamente foi o holoforte, assim, né, dessa região lá de baixo. Então foi onde que botaram o holoforte, né? Puf. Sim. Você chegou, E, viu onda perfeita e falou, isso aqui vai ser pô, direto assim, de cheguei boa. lá, né? O cara, o negócio não parava, a máquina não parava. Eu falava, que massa, cara, ano que vem aí nós tá aí de novo. O melhor mar do planeta Terra. Exatamente. Tubo do começo até o fim, nego pegando tubo de 48 segundos. Exatamente. Exatamente. Caraca. É um Snapper Rocks mexicano ali, né? É. Cara, eu nunca tinha visto aquele igual. Até Aquilo foi. hoje, todos os anos que eu fiquei no circuito, eu nunca tinha visto. Nossa, e você pensou que era normal, olha aí. Nem o Joe, o Mick Fanning tinham visto, nem o Taj, os caras não tinham visto, os caras ficaram chocados. Imagina. Os caras são do Gold Coast ali, o Taj tudo bem, é do West Australia, mas o Mick e o Joe são do Gold Coast. Cara, mas era surreal. Era tipo assim, você vê Snapper e tal, Kirra, quebra o tubo parecido e tal. Mas, cara, a forma que tava É muito louco. era porque geralmente essas bancadas ela corre muito rápida. Então, Uhum. pode perceber, cara, todas essas ondas que
que o André mencionou, você corre atrás dela. Então, assim, praticamente é uma fechadeira que o atleta tá em busca da saída. Cara, esse campeonato não, cara. Esse campeonato o cara ficava dentro, esperava. Aí a parada. E ficava lá, vai, sai, entra, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Aí o final da onda que ela corria, que era aquela fechadeira, que entrava no banco sólido. Então, cara, foi uma parada surreal, velho. Foi Aí do primeiro surreal. ano. Eu chegava na praia, eu nem treinava antes. Eu nem treinava, porque tinha um gate, né? Na época o negócio tinha um gate. Então só podia chegar meia hora antes. Aí eu chegava, tipo assim, 15 A praia era minutos. fechada lá no Era. público Eu normal? Eu chegava, lembro tipo, desse gate, eu lembro do gate. Não, o gate tá até hoje lá. É. Sempre aberto. Mas como foi muita restrição, primeira vez, os moradores estavam meio ainda, né? Então, cara, foi esse crédito aí que eu gostaria de ter dado, cara. Será Uma que coisa vai dar que eu- sorte no primeiro ano e no último, hein? Não. Já vi o Forecast, não tá nada Não tenho promissor. visto também, não. Mas é um bom sinal pra Tiopo. Ah, é, verdade. Que é o mesmo Nossa, Suel. verdade. Que é o mesmo Suel. É o Suel de Sul, né? Suel do Sul. Vem de Suel de lá, Sul, né? Suel de Sul. Que vem de lá e bate lá, né? Que é o melhor Suel da Começa Califórnia. lá e vem pra cá. O melhor Suel da Califórnia. O melhor Suel aqui em Santa Cruz, ele vem da Nova Zelândia, amigo. Então, O ângulo, a começa lá e vem angulação pra cá. dele vem da Nova Zelândia. Vem de lá Olha que pra cá. loucura. Uma coisa que eu aprendi, né? Vou fazer 46 anos amanhã. Então, uma coisa que eu aprendi nessa vida é o seguinte: viva o presente. Tipo, amanhã vai estar melhor do que hoje, mas hoje tá animal. Ah, não, amanhã tá melhor. Aí você acorda no dia seguinte, caraca, isso, que cara. vacilo vi que eu muito dei. isso. Eu vivo o presente. Eu já vivi, cara, teve uma viagem que eu fiz pra Desert pela primeira vez. Exatamente o que o André falou. Eu cheguei lá, os caras, uma grande pra caralho, uma grande. E maré cheia, né? E Desert geralmente fica muito bom na maré média. E, cara, maré cheia fumando. Só que ninguém na água. Todo mundo esperando a maré média. Sabe assim, se você vê uma onda de 8 a 10, assim, cara, fumando e todo mundo fora. Tipo assim, não vou me matar agora. Vamos esperar amanhã. Daqui a pouco vai estar. Minha amiga, a maré secou, brother, mas morreu, velho. É, isso aí, é difícil, ainda mais com. Nossa Eu já passei Senhora. por isso também. Mas Por isso que eu morreu. aprendi. Demorou anos, Morreu. mas eu aprendi. Tá bom, vai pra água, amigo. Tá bom, vai pra morreu. água. Só que, Vai pra cara, eu água. viajei 50 horas pra chegar lá, velho. É, E eu aproveitei 2 horas, 1h30. Nossa. Meu Deus. Caraca. A primeira vez que fui pra Desert, cara. Putz. E aí eu senti na pele isso. Falei, cara, era pra me ter pego mais onda, velho, se eu tivesse ido. Só que aí eu fui na onda da galera, né? Tipo, porra, vou deixar a galera que conhece falar sobre, né? Eu que é minha primeira vez aqui. Mas a experiência, ela só vem com os nossos próprios erros, não tem jeito. Igual- Essa é a grande verdade. É igual México, né? Pra mim, eu ia ter aquilo ali sempre, né? Só comprar passagem pra ir pro México e eu ia pegar aquela zona Vai de estar novo. lá. É por aí, querido. É show de bola. É sempre muito bom falar com você, porque como o Felipe comentou, eu sempre falei isso, pra mim você não é apenas um campeão mundial, né, que é uma coisa assim gigante, mas o campeão da vida, entendeu? O que você fez por você, o que você fez pela sua família, o que você faz. Eu sei muito bem que você é um cara que ajuda muita gente, que tem um coração gigantesco, continua fazendo. E eu tenho certeza que mesmo depois que você terminar a sua carreira, você vai continuar escrevendo esse livro maravilhoso e lindo da sua história, e eu sei que você vai ajudar muitas pessoas ao longo do seu caminho, e quem sabe virar um grande treinador de surf e ajudar o surf brasileiro a manter a hegemonia. Quem sabe? Pois é, cara, quem Uma sabe, né? Pô, uma coisa que eu queria falar antes de deixar, eu sei que a gente está, né, matutando aqui, mas não posso deixar você ir antes de falar do seu título mundial. Uma coisa que eu acho que, de repente, essa experiência aí que você viu, né, tipo, tô no México aqui, amanhã vai estar melhor, e depois, de repente, isso também te ensinou a prestar atenção nas coisas que você tem que fazer, e uma das coisas que você fez no Havaí, você se mudou para lá, né, quase 2 meses, né, antes, né, para treinar, e
e deu certo e veio o teu título mundial. Cara, eu acho que assim, ó, sobre o título mundial, cara, eu particularmente, eu venci ele em 2011. Eu venci esse título em 2011, por quê? Porque em 2011 eu tive a atitude, né, de falar assim, cara, aqui define a porra toda. E aí eu comecei a colocar muito crédito lá. Comecei a realmente botar minha energia lá dentro do Avaí. Porque para você ser campeão, você tem muitos obstáculos ao longo do ano. Porque simplesmente seria muito mais fácil a gente só ter campeão mundial havaiano. Pô, se o Avaí é importante pra caramba, ter toda essa importância, por que a gente não tem uns 30 havaianos campeão do mundo? Então, simplesmente não é só porque o Avaí é importante que você é campeão, não. São vários obstáculos. Então, todos os obstáculos antes de 2011 eu estava indo muito bem. E me abriu essa porta de eu ver uma fraqueza minha, que era essa etapa de eu querer transformar ela num positivo. Então foi em 2011 que eu tive essa atitude. E aí foi onde eu trabalhei muito para eu transformar essa etapa no lado positivo. Tanto essa, tanto Tahiti. Sim. E aí, cara, foi quando eu comecei a trabalhar intensamente nesse tipo de onda. Tanto essa, tanto feed, tanto chopo. E aí foi aí que eu sinto que eu ganhei o meu verdadeiro título mundial, sabe? Porque você vence o título com atitudes, né? Você vence o título com a sede e com a intensidade que você coloca, né, dentro de si e no mar. Porque se esses 3 pilares não tiverem lá em cima, um do lado do outro, com uma pirâmide lá do Egito, né? Se as 3 não tiver ali alinhadinha, nada funciona, brother. Então, hoje, né, os atletas que estão dentro do circuito mundial são mais ou menos esse exemplo. Pô, um é muito bom em uma coisa, outro tem aquela dificuldade ali, aí sobe ali, desce aqui. Então, chega no final do ranking, essa uma diferença. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu queria muito esse título, eu queria muito, muito mesmo. Então, cara, botei em prática e, né, pedi algumas ajudas pro Paulo Barcelos, pro Jamie, entre outros caras lá do Avaí também que me ajudaram bastante. Mas o que fica marcado, geralmente, é sempre uma coisa, né? O que é? É o resultado. Você foi lá e venceu o Pipe. Você foi lá e campeão no Mundial no Pipe. Então é o que eu falo, você é o movimento do resultado. Ninguém vai ver você brigando no escuro. Sempre vai ver sabia que começou lá em 2011 para você. Exatamente. Sempre vai ver você brigando na luz. E na luz está todo mundo vendo. Sim. Excepcional. Nossa, é interessante você falou, porque é basicamente isso. A gente só vê vocês com a camisa de lycra na bateria. E todo mundo cobra que você tenha uma performance excelente naqueles 30, 35 minutos de bateria. Só que ninguém viu o que aconteceu com o Adriano Souza naquela semana. Ou naquele mês. O que aconteceu com a família, com a mulher, se ele teve dor de barriga, se ele teve febre, se ele está se sentindo bem. Ninguém sabe disso. E a expectativa em cima de vocês é gigante para que naqueles 30, 35 minutos vocês tenham que arrebentar. Só que ninguém está sabendo a história por trás até você chegar naquela bateria. E é basicamente o que você acabou de falar. Desde 2011 você botou na sua cabeça que queria e foi atrás. Exatamente. Expectativa então, e cobrança, né? Tem muita cobrança. Foi aí, assim, e foi aí que eu sinto que eu venci o título mundial. Acho que foi com essa minha atitude que fez acontecer. Um trabalho longo, fenomenal, e deu certo. E a gente teve a sorte de presenciar isso pessoalmente, né, André? A gente estava lá. Foi... Nossa. Eu chorei, vou falar pra você, eu chorei.
Eu chorei. Foi Irado. um dia, assim, pra mim, assim, muito bacana, né? Eu acompanhei esse cara quando ele era um guri, um moleque. O primeiro campeonato que ele venceu, profissional, eu competi Sim, lá em Campos. sim. Com uma pequenininha, a camisa de lycra, engolia ele. Ele era um guri. Ele detonou todo mundo, Raoni Monteiro, meu querido amigo, nosso amigo Leonardo Neves. Todo mundo foi batendo 1-1, Adilton Mariano. Chegou na final, o cara tirou um 10 e ganhou um evento profissional com 14 anos de idade. Assim, eu falei, pô, cara, quem é esse moleque? Quem é esse moleque? E depois ganhou com 15 lá em São José do Norte, se eu não me engano, São José do Norte. na praia do Cassino, lá no Rio Grande do São Sul. José do Norte. Também estava lá também, entendeu? Estava com o Girá, com o Bruno, acho que é o Bruno Fernandes, se eu não me engano, também na época. Então eu presenciei o desenvolvimento dele desde muito pequeno, entendeu? E ver o cara se transformar no que se transformou, para mim, assim, foi espetacular. Foi Que espetacular. massa, cara. Cara, eu sou muito grato a Deus, sou muito grato pela oportunidade que ele me deu. Sinto que, cara, todas as oportunidades que ele me ofereceu, eu agarrei com unhas e dentes. Eu saio do circuito, cara, olhando pra frente, não olho no retrovisor, não sinto nenhum arrependimento, não sinto nenhum rancor. Cara, de 16 anos aí por exemplo, de circuito mundial, eu nunca tive uma multa. Então, eu fui sempre um atleta super exemplar dentro da entidade. Cara, saio assim de cabeça erguida, olhando pro futuro, olhando. É claro, né? Vou ter que iniciar uma nova vida, uma nova fase, um ciclo, e tudo que se inicia é sempre difícil, é sempre, como posso dizer, tem as dificuldades, porque no surf eu já tinha passado por tudo isso, então é muito mais simples, né, de você estar ali, né, e só subindo, né, porque você já tem uma base. Agora você iniciar do zero é bem mais complicado, mas ao mesmo tempo dá um desejo de desafio, e acho que isso que mantém a gente de pé. Sim. E, Eu só tenho a agradecer a você e muito obrigado por tudo que você nos proporcionou ao longo desses 16 anos dentro da sua carreira, como você falou, uma carreira íntegra dentro do circuito mundial e que a gente só tem que aplaudir. E como eu já falei na cabine de transmissão, vou falar mais uma vez, você vai fazer muita falta pra gente, porque você é Valeu, um símbolo de perseverança, de trabalho duro, entendeu? Então isso tudo, você representa muito bem isso aqui, ó, as cores do nosso país, porque o brasileiro ele não desiste nunca, ele não tem apoio de nada aqui, ó. e ele não desiste nunca. Esse é você, exato, Já tá aqui esse é na você. pele já. Você é o orgulho Irado. de uma nação, cara. Você é um cara que Brasil. representa todos os brasileiros e por isso que você vai deixar, a gente vai sentir muita sua falta. Mas Amém, muito cara. obrigado por tudo que você fez dentro do circuito mundial por todos nós. Eu tenho certeza que você vai fazer muito mais ainda fora do circuito. Não, certeza. Cara, deixo aqui toda a minha torcida, a minha energia, né, para quem fica, para quem, né, vai estar aí pegando essa bandeira do Brasil, colocando no lugar mais alto possível. E continue, né? Continue nessa pegada. O Brasil está vivendo um momento maravilhoso. Então, cara, a minha torcida é que continue, que venha mais gente mais preparado, né? Porque o surf é um ciclo, né? Ele inicia e acaba. E o que a gente está vivendo hoje vai acabar. E a gente torce para que um novo ciclo de pessoas inicie com a mesma intensidade, com a mesma responsabilidade e tentar aí sempre botar aí a bandeira do Brasa aí sempre lá em cima.